Olá, Brasil! Está começando mais um Elas em Ação, um programa feito para inspirar, acolher, informar e fortalecer mulheres e famílias através de histórias, conhecimentos e transformação. E o programa de hoje é ainda mais especial, porque hoje é dia de celebrar a vida, os recomeços e os novos ciclos. Sim, hoje é meu aniversário e que sorte a minha poder dividir este momento com você, que me acompanha, torce, aprende e cresce junto comigo com cada episódio que passa por aqui. Que esse novo ciclo venha cheio de saúde, propósito, coragem e prosperidade. E eu desejo isso não só para mim, mas para você também. Então, vem com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Muito boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas mulheres vivem, mas poucas conseguem admitir. A culpa de prosperar. Muitas mulheres têm medo de fracassar, mas existe uma outra verdade silenciosa. Algumas mulheres têm medo de dar certo. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a conversa é sobre prosperidade, autoestima e o medo que muitas mulheres têm de crescer. Existe uma cobrança muito antiga sobre as mulheres, a ideia de que elas precisam ser fortes, mas não tão fortes, bem-sucedidas, mas não a ponto de intimidar, independentes, mas sem parecerem difíceis. E isso faz com que muitas mulheres cresçam acreditando, mesmo sem perceber, que prosperar pode custar alguma coisa na vida delas. Pode custar um relacionamento, pode custar a aceitação, pode custar pertencimento, e aí acontece algo muito silencioso. A mulher começa a se diminuir para continuar cabendo naquela caixa. Ela evita aparecer demais, evita cobrar o valor justo pelo próprio trabalho, evita crescer profissionalmente na velocidade que ela poderia. E muitas vezes ela nem percebe que está fazendo isso, porque esse medo não aparece de forma óbvia. Ele aparece em pequenas falas do tipo: será que eu estou exagerando? Será que isso vai incomodar? Será que o meu relacionamento vai mudar se eu crescer demais? E infelizmente eu vejo isso acontecer muito. Mulheres extremamente competentes, inteligentes, dedicadas, mas que ainda carregam a culpa quando começam a prosperar. Principalmente quando elas passam a ganhar mais dinheiro, conquistar mais espaço ou crescer profissionalmente mais do que o seu parceiro. Porque durante muito tempo ensinaram às mulheres que elas precisavam escolher. Ou eram amadas ou eram muito independentes. E isso é muito cruel, porque relacionamento saudável não deveria ser um lugar onde a mulher precisa diminuir a própria luz para ser aceita. Quem ama de verdade não se sente ameaçado pelo crescimento do outro. O crescimento não deveria afastar, deveria inspirar. E prosperidade feminina não é sobre ego, é sobre liberdade, autonomia, é sobre poder fazer escolhas sem depender emocionalmente ou financeiramente de alguém. E aqui existe uma coisa muito importante ser dita. Prosperar não significa abandonar a feminilidade, o afeto ou as relações. Uma mulher pode ser acolhedora, sensível, feminina e ainda assim ser extremamente forte e bem-sucedida. Uma coisa não vai excluir a outra, mas muitas mulheres ainda vivem tentando equilibrar sucesso e aceitação, como se precisasse pedir desculpas por crescer. E talvez esteja na hora de mudar tudo isso, porque tem mulher que não fracassa por falta de capacidade. Ela acaba fracassando porque se sabota antes mesmo de crescer,
porque lá no fundo aprendeu a acreditar que prosperar poderia afastar as pessoas, destruir relações ou fazer com que ela deixasse de ser amada. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho. Você não precisa apagar a sua luz para ser aceita. Não precisa se diminuir para manter relacionamentos. E não precisa sentir culpa por crescer e prosperar. O sucesso de uma mulher não deveria ser motivo de vergonha, deveria ser motivo de orgulho, porque quando uma mulher prospera, ela não muda apenas a própria vida, ela muda a forma como se posiciona no mundo. E muitas vezes inspira outras mulheres a acreditarem que também podem recomeçar, crescer e conquistar o seu espaço. E se hoje você sente medo de crescer, talvez seja importante você perguntar: esse medo é realmente meu ou foi algo que eu aprendi ao longo da minha vida? Prosperar não deveria gerar culpa. Prosperar também é um direito da mulher. E talvez o primeiro passo seja entender que você não precisa escolher entre ser amada e ser grande. Você pode ser os dois. E se esse tema fez sentido para você, compartilha com uma mulher que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! Olá, meu nome é Rafael Bispo, eu sou gerente de inovação e professor de inteligência artificial e processos, e eu estou aqui hoje para fornecer uma dica para você utilizar a inteligência artificial para variar um pouco os alimentos que você está consumindo e talvez para que você possa elaborar pratos ainda mais saudáveis. O que acontece? Um amigo foi até uma nutricionista, ela passou uma listagem para ele daqueles alimentos que ele podia consumir junto com a devida quantidade. Acontece que no segundo dia ele já estava sem criatividade e ele não sabia qual prato elaborar mais. Desse modo, eu peguei essa lista que ele recebeu, joguei numa inteligência artificial de minha escolha e pedi para que ela elaborasse para ele um cardápio para as próximas 4 semanas, contemplando 7 dias da semana. Pedi para que ela fosse muito criativa e se atesse apenas àqueles alimentos que ele realmente podia consumir. Ele se surpreendeu com o resultado porque ele conseguiu programar o mês inteiro dele e não faltou mais ali falta de tempo para que ele pudesse imaginar qual prato ele elaboraria. Você pode fazer isso também e você pode utilizar inteligências artificiais que estão um pouco mais acessíveis hoje. Para fazer isso, é importante que você não pague nenhuma IA, mas você precisa fazer o seu registro. Lista de IAs que você pode utilizar e comandos, né? Então você pode fazer isso através do ChatGPT, através do Gemini, através do Claude ou até mesmo através daquela IA que fica no WhatsApp da Meta. O mais importante é que você saiba pedir, o que em inteligência artificial a gente chama de prompt, mas você pode fazer isso escrevendo, mandando até mesmo um áudio e você vai pedir para que ela seja a mais criativa possível e se atenha realmente apenas àqueles alimentos que você pode consumir. Caso você não tenha uma lista da sua nutricionista, mas você tenha alguns alimentos que você gosta de consumir, que são saudáveis para você, você pode fazer essa narrativa diretamente para a IA. E talvez o primeiro resultado, caso não venha conforme o desejado, você pede para ela refazer baseado naquilo que você viu que dá para melhorar um pouco mais. O mais importante é que, aproveitando que nós estamos falando sobre a aplicação da IA no nosso dia a dia, é que muitas vezes a gente abre a geladeira e a gente não sabe qual alimento a gente vai fazer naquele momento. Falta criatividade, às vezes a gente se esforçou em outros lugares ali e a gente não quer pensar tanto naquele momento. Caso você
tenha esses momentos, você pode tirar uma foto dos alimentos que você tem disponíveis e mandar para a IA e pedir para ela elaborar, por exemplo, uma opção de 3 pratos com aqueles alimentos. Caso você não queira mandar a foto, você pode narrar os alimentos que você tenha, que provavelmente você vai ter uma resposta bem bacana. A IA não é infalível, ou seja, é interessante que você possa avaliar todos os resultados que ela fornecer, mas eu tenho certeza que aplicando a IA no dia a dia, você vai conseguir depois avançar ainda mais com outras solicitações. Desejo muito sucesso nessa aplicação e que você tenha uma variedade ainda melhor de opções no seu dia a dia em relação aos menus ou aos cardápios sugeridos pelas suas nutricionistas ou médicos. Boa tarde, amiga e amigo de jornada. Aqui é Vovó das Finanças, no programa Elas em Ação, da Com Brasil TV. E hoje eu quero conversar com você sobre uma verdade que muita gente evita, mas que precisa ser encarada com maturidade financeira. Me responda com sinceridade. Você deseja prosperar? Mas quando o assunto é imposto, a primeira reação é de revolta? Você sonha em crescer financeiramente, mas não aceita a responsabilidade que acompanha o crescimento? Porque existe uma verdade que pouca gente fala. Quem deseja viver prosperidade precisa aprender a lidar com responsabilidade. E pagar imposto faz parte disso. Muitas pessoas travam a própria riqueza porque enxergam o imposto como castigo. Quando, na verdade, muitas vezes ele é apenas o reflexo de que você finalmente começou a crescer. E é sobre isso que vamos falar hoje. Os 3 motivos para aceitar a pagar imposto como parte natural da sua evolução financeira. Talvez, ao final desta conversa, você nunca mais veja isto desta forma. Eu sou Adélia Glicério, treinadora financeira, comportamental, sistêmica, escritora, palestrante, investidora e idealizadora do Instituto Adélia Glicério. Minha missão é ajudar famílias a romper a bolha da escassez e criarem o ciclo da prosperidade, através da inteligência financeira, emocional e espiritual. Então vamos ao nosso primeiro encontro. Quem prospera contribui mais. Se existe imposto, muitas vezes existe crescimento. Quem ganha mais, contribui mais. Quem investe mais, contribui mais. Quem constrói patrimônio, naturalmente, entra em um outro nível de responsabilidade. O problema não está no imposto. O problema está em querer viver riqueza sem aceitar o peso da maturidade. Muitas pessoas querem um resultado, mas fogem da responsabilidade. E isso não sustenta a prosperidade. Prosperidade sem estrutura vira desorganização. Dinheiro sem consciência vira destruição. Se você está pagando imposto porque cresceu, isso pode ser um excelente sinal. Significa que você saiu da sobrevivência e começou a construir patrimônio. Isso é evolução. Segundo ponto, fugir do imposto trava a mentalidade de abundância. Preste muita atenção nisso. Quem vive obcecado em não pagar imposto, muitas vezes vive preso na energia da perda. A mente pensa assim: como eu faço para não perder? Mas a pergunta correta deveria ser: como eu faço para crescer mais? Isso muda tudo. Mentalidade de escassez olha para a perda. Mentalidade de prosperidade olha para a expansão. Não é sobre gostar de pagar imposto. É sobre entender que seu foco precisa estar no crescimento e não no medo. Quem pensa pequeno sempre luta para proteger migalhas. Quem pensa grande constrói abundância. A sua energia precisa estar na construção da riqueza e não apenas na defesa do pouco. Terceiro ponto. Imposto faz parte do jogo de quem constrói patrimônio. Empresários entendem isso. Investidores entendem isso. Grandes construtores de patrimônio entendem isso. Porque riqueza não é
improviso, riqueza é estratégia. Quem amadurece financeiramente entende que imposto faz parte do jogo. Não se trata de romantizar, se trata de compreender. Você não entra em um jogo novo querendo mudar todas as regras. Você aprende as regras e joga melhor. E assim com os investimentos. É assim com o patrimônio. É assim com a prosperidade. A pergunta não é como eu fujo. A pergunta é como me organizo melhor. Isso é maturidade financeira. E ainda faltam mais 4 motivos poderosos que podem transformar completamente a sua visão sobre dinheiro, crescimento e prosperidade. Mas esses próximos pontos eu vou aprofundar com você lá no meu canal do YouTube, na série Vovó das Finanças, no canal Instituto Adélia Glicério. Lá eu vou te mostrar como parar de sabotar sua prosperidade, como desenvolver verdadeiramente maturidade financeira e como construir riqueza com consciência. Porque prosperidade não é apenas fazer dinheiro. Prosperidade é saber sustentar a riqueza com sabedoria, estrutura e responsabilidade. Eu te espero na próxima semana. A luz venceu! Boa tarde, pessoal. Adriana Guedes. Venho aqui novamente para falar um pouquinho do empreendedorismo na minha vida. Primeiramente, quero agradecer a Alice Loures, o programa Elas em Ação e a TV Com Brasil. Então, vamos lá. Eu vim aqui falar para vocês um pouquinho que o empreendedorismo na minha vida, ele foi muito importante. Há 2 anos atrás, eu e minha amiga Cláudia Batista estamos administrando um Instagram nas redes sociais, Empoderar 759, né? Nosso logo é esse aqui, eu tô até com a camisa, ó. Mulheres empoderam outras mulheres. E ali temos mulheres incríveis, esteticistas, mulheres que são especialistas em implante capilar, mulheres que são especialistas em unha, boleiras, né? Confeiteiras, mulheres que fazem marmitas, mulheres que vendem comida caseira. Olha, gente, são milhares de mulheres, somos 1.020 mulheres. Começamos com 50 mulheres, que era do grupo do Zap, jogamos pra lá, né? E são mulheres incríveis, né? Então, toda semana a gente coloca os stories de cada uma que manda pra gente. Tudo gratuitamente, nós não cobramos nada. Tem histórias incríveis de mulheres incríveis ali, advogadas, psicólogas, ginecologistas, tudo empreendedoras. Por isso que eu falo para você, o empreendedorismo vai além do que você imaginar, tá? Eu sou empreendedora em várias partes. Eu sou empreendedora na gastronomia, eu sou empreendedora de eventos, eu sou empreendedora de moto. Eu sou empreendedora, eu faço tudo no empreendimento. Agora eu estou fazendo uma faculdade de fisioterapia porque eu quero empreender em fisioterapia e realizar o meu sonho. Que eu tenho um sonho, né? E esse meu sonho, um dia eu vou vir aqui contar, apresentar, filmar e mostrar para você. Porque eu não vou desistir. Mostrar para vocês todas. E esse Instagram se chama Empoderar 759. Ali a gente tem histórias de algumas mulheres, né? Aqui em Caxias a gente tem histórias de 2 mulheres que faz parte desse nosso Instagram, maravilhosas, né? Na parte da confeitaria e na parte do implante. Nós temos a Cris Bela Ré, que é magnífica, e a Yasmin Carvalho, que, gente, é um sucesso, é um espetáculo. A mulher é braba. E a gente tá junto com essas mulheres. Eu vou fazer um comentário aqui. Ontem eu fui na festa, uma festa retrô, lá em Barra de Guaratiba, né? Do Chacabum, né? E lá tinha 2 empoderadas fazendo parte. Uma com seus produtos, que é a Dona Chica Pudim, que também faz parte do nosso Instagram, desde o início. E a Bem-vindas, né? Estação de Festa. Aquela mulher incrível.
E ela me chamou e falou, Adriana, vem aqui, vem fazer um vídeo comigo. Isso não tem preço. Bota lá no Instagram e tal, agradecendo, né? Porque a gente não cobra nada, né? E, poxa, me faz um vídeo comigo, vambora tirar uma foto. Gente, em Barra de Guaratiba, a gente tem empoderadas no nosso Instagram. Foi maravilhoso. Então, eu tô aqui falando pra vocês que empreender vai além do que você imaginar. Eu não quero saber de outra coisa, eu só quero empreender até eu realizar meu sonho, desistir jamais. A gente cai, a gente levanta, porque empreender é assim. Um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente tá lá embaixo. Mas desistir jamais. E vocês, mulheres, vocês podem muita coisa mesmo. Empoderar 759. Segue a gente lá, acompanha o nosso trabalho, dá uma olhadinha lá, vê as histórias incríveis de mulheres incríveis. Eu quero mandar um beijo para todas do meu Instagram. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por vocês fazerem parte desse meu projeto e da Claudinha Batista, que ela também é maravilhosa. Ela é empreendedora na área de drinks, de eventos também. E assim nós estamos crescendo. Em março a gente fez um sorteio de 1.000 seguidoras. E tem um mês que já foi, né? Março, abril, 2 meses. Já são 1.020 mulheres. Então venho aqui agradecer a todas, agradecer a TV Com Brasil, agradecer a Alice e o programa Elas em Ação pela essa oportunidade. Sou muito, muito grata. E você, mulher empoderada, empreendedora, que quer fazer parte do nosso projeto, chama a gente lá no direct, @empoderar759. Vocês vão ver logo essa fotinha aqui, ó. Mulheres empoderam outras mulheres, para você fazer parte. E ali você vai ver histórias incríveis de mulheres incríveis que confiam na gente, no nosso trabalho. A gente tá para fazer um projeto aí de visitar todas, né? São muitas mulheres, né? Campo Grande, Caxias, Nilópolis. Tem empoderada até na Bahia, né? A gente tem empoderada até na Bahia. E é isso. Muito obrigada a todas. Um ótimo dia. Um beijo e até breve. Beijo, mulheres. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. Hoje eu trago para vocês o novo Plano Nacional de Educação, que foi sancionado agora em abril pela Lei 15.388 de 2026. O plano ele estabelece aí diretrizes e metas para a educação brasileira nos próximos 10 anos, então ele vai aí até 2036. E aí ele tem um foco na educação infantil, com ampliação do tempo integral, inclusão de novos conteúdos como educação ambiental, uso responsável de tecnologias, valorização dos nossos profissionais e redução das desigualdades regionais e sociais. Em relação à educação inclusiva, o que é que o plano tem de novo? E aqui eu vou listar aqui para vocês os pontos mais importantes e relevantes em relação à educação inclusiva. O plano ele garante o acesso, né, à matrícula, como já vinha sendo garantido antes pelo plano anterior, lembrando que a negativa de matrícula constitui crime e pode aí até resultar em detenção, além também de multa. Mas o foco e a prioridade absoluta é na aprendizagem efetiva e com equidade. Lembra que a gente vem falando aqui sobre inclusão pedagógica desde do ano passado, né, do decreto aí, onde tivemos a implementação da política nacional voltada à educação inclusiva especial. Então, o plano ele reforça essa aprendizagem com inclusão pedagógica. Ele determina que 100% dos alunos com deficiência, com TEA, altas habilidades ou superdotação devem estar matriculados em classe comum do ensino regular. Ele oferta, né, o AE do contraturno, então ele torna aí a obrigação universal em todo o território nacional do AE, que é o atendimento educacional especializado no contraturno, tornando mais uma vez obrigatório. As salas de recurso multifuncionais devem estar presentes em todos os municípios até 2028.
Então, essa implementação aqui do plano, essa meta que o plano traz, é muito importante, porque a gente sabe, né, das estruturas aí das escolas, das instituições de ensino em geral, muitas vezes não tem essa sala de recursos, muitas vezes não tem onde o AE funcionar, né? Então, assim, às vezes é utilizada a própria sala do ensino regular para funcionar no contraturno, mas não há um espaço aí adaptado, sensorial, né, com todas as questões voltadas aí às limitações das nossas crianças e dos nossos adolescentes com deficiência. Também, o plano garante que que a acessibilidade, pelo menos, né, com 80% das salas, e as escolas com rampas, banheiros e laboratórios, até a metade da vigência do plano. Então, aí fica também essa meta em relação à acessibilidade e estrutura arquitetônica das instituições públicas e privadas. Lembrando aqui, eu ressalto que o plano, ele também se aplica às instituições privadas. Não vai se aplicar aquelas normas, aquelas regras que falam sobre gestão pública, porque aí sai da seara particular. Mas, no mais, as regras gerais, as metas, né, e determinações e diretrizes gerais sobre a educação inclusiva vão se aplicar também às instituições privadas. O plano também garante a presença do profissional de apoio, né, o auxílio aí de higiene, alimentação, locomoção, inclusive curricular também. E também tradutores, intérpretes de Libras e guias de surdos cegos, né, também está aí uma meta do plano. Implementação de 100% do PEI dos alunos com deficiência, de forma individualizada. Então, o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, assim, também é muito importante essa meta. Ele formaliza a educação bilíngue como modalidade específica. Então, aí nós temos a Libras como uma primeira língua, que é o português escrito, aliás, a Libras é a primeira língua e o português escrito como segunda língua. Então, e a criação de escola e classes bilíngues também na educação infantil, isso é muito importante. E o plano também reconhece o déficit de especialização e traz como meta de 100% dos professores de educação básica tenham formação continuada em educação inclusiva até 2032. Então, essas são as principais diretrizes e metas aí em relação à educação inclusiva. E a gente sabe que nós estamos em uma sociedade em transição, então nós temos que ter esperança e aguardar aí, né, o cumprimento dessas metas e dessas diretrizes. Então, eu agradeço a sua audiência até aqui e aguardo vocês a semana que vem. Até lá! O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que estamos chegando ao finzinho de mais um programa Elas em Ação. Mas nós temos um encontro marcado aqui na Com Brasil TV na próxima sexta-feira, às 14 horas. E hoje, especialmente, eu quero agradecer por cada mensagem, cada carinho e cada pessoa que faz parte dessa caminhada. Feliz novo ciclo para mim e feliz novo ciclo para você também. Que nunca nos falte coragem para recomeçar, sonhar e florescer. Um beijo enorme e até o próximo programa. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau!